Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou Fabiola Simões, escritora e criadora do blog A Soma de Todos os Afetos. Hoje o meu tema é um assunto que permeia meus pensamentos e minha vida já há algum tempo. Eu tenho grande curiosidade sobre esse assunto e eu vou falar sobre sincronicidade. E qual a diferença entre sincronicidade e coincidência? E como a sincronicidade, que é essa coincidência significativa, como ela pode estar transformando a nossa vida em vários momentos e às vezes a gente nem percebe. E como existe um poder de conspiração do universo para certas coisas acontecerem no nosso caminho. E o quanto a gente deve estar atento, a esses sinais do universo, porque às vezes os sinais são bem sutis. E quando a gente está com a nossa intuição aguçada, quando a gente está com os nossos canaizinhos abertos a essas transformações, a esses sinais, às vezes a gente consegue estar mais alinhado ao que o universo quer nos mostrar, ao que o universo quer de nós. Além de falar sobre sincronicidade, e essas coincidências significativas e o poder de conspiração do universo, eu vou falar sobre um outro conceito. Ele tem um nome um pouquinho difícil, é difícil até de pronunciar, que se chama serendipity, que significa um feliz acaso. Dizem que várias coisas importantes que nós temos nesse nosso mundo hoje foram encontradas, foram descobertas, foram criadas através de felizes acasos, Então, às vezes acontece alguma coisa na vida da gente que não é o que a gente esperava, mas leva a gente por um caminho totalmente novo e surpreendente e a gente tem que aproveitar isso como oportunidades. Então, a gente vai estar refletindo sobre isso. Eu vou dar a dica de filmes, são 3 filmes e livro. Vamos lá? Oi gente, então, como eu disse, sincronicidade, uma coincidência significativa ou um feliz acaso, esse é um tema que me atrai já há algum tempo. E sincronicidade é um termo que foi proposto pelo psicanalista Jung. O Jung ele foi um discípulo do Freud, lá em 1800 e alguma coisa. E o Jung, ele passou a observar que existiam coisas que a gente não poderia explicar à luz da ciência, coisa que a gente não poderia explicar à luz da confirmação científica. Existiam forças por trás de tudo o que acontecia que eram inexplicáveis. E muitas vezes essas forças, elas habitavam o inconsciente. Tanto o inconsciente da pessoa, quanto o inconsciente coletivo. Então, sincronicidade foi um conceito, um termo criado por Jung. E Jung percebeu que haviam coincidências que levavam a um significado maior. Coincidências que você não poderia dizer, aconteceu isso por causa disso. Não, haviam coincidências que aconteciam por causas inexplicáveis e que levavam a um significado muito maior na vida de alguma pessoa. Então, assim, existem alguns exemplos, Por exemplo, você perde um avião e aí você vai pegar o voo seguinte. De repente, no voo seguinte, você se senta ao lado de um amigo no avião. Você pode dizer que isso foi uma coincidência, um acaso feliz. Que bom que eu encontrei com meu amigo lá no avião, perdi aquele voo e peguei o outro avião e meu amigo estava lá do meu lado. Nossa, que coincidência, uma coincidência muito forte. Agora vamos supor que você perca o avião, você pega o avião seguinte, você senta ao lado desse amigo e esse amigo te diz uma coisa que vai transformar a sua vida. A partir da fala do seu amigo te propõe um curso, por exemplo, seu amigo te convida para fazer uma viagem que vai mudar a sua vida. A partir daquela coincidência aconteceu algo que transformou a sua vida. Então isso é chamado de sincronicidade, Então a gente vai vendo que o universo conspira em sutilezas, E às vezes a gente tem que estar alinhado aos sinais do universo para a gente permitir que transformações aconteçam na nossa vida. E isso acontece muito nos relacionamentos também. E aí, em relação aos relacionamentos, que eu sei que é um tema que vocês adoram, Eu acho que a sincronicidade, os felizes acasos, eles têm tudo a ver com o tema relacionamentos. E eu acho que realmente o universo conspira a favor ou contra. Muita gente pode discordar, mas eu acredito nisso. E eu acredito que algumas pessoas, elas entram na nossa vida para ensinar algo, Então nem sempre esse relacionamento vai ser eterno, nem sempre esse relacionamento vai durar o tempo que a gente gostaria. Mas muitas vezes
ele vai durar o tempo para ensinar algo. Então, eu acho que por pior que sejam os relacionamentos, eles sempre ensinam. Eu gosto muito de pensar assim, quando você pede dinheiro a Deus, Deus não vai te dar, por exemplo, um saquinho de moeda. Não, Deus vai te dar uma vara de pescar, mais ou menos isso, né? Uma vara de pescar e fala, vai lá, pesca o peixe, vende o peixe e ganha o dinheiro. Então, muitas vezes a gente pede paciência para Deus. Deus nos oferece uma pessoa muito difícil na nossa vida para a gente desenvolver o dom da paciência. E existem encontros inexplicáveis, né? E as dicas de filme que eu vou dar para vocês são filmes de amor, né? Que contam essas histórias de forma figurada, mas 2 desses filmes que eu vou falar, eles são baseados em fatos reais. Então a gente fica refletindo, né? O que o acaso quis me mostrar, o que o destino quis me mostrar. E nem sempre essas histórias têm um final feliz, um final perfeito, principalmente essas histórias reais, né? Nem sempre elas têm um final perfeito, do jeito que a gente gostaria, mas elas tiveram uma razão de existir. Elas tiveram algo a nos ensinar. E aí eu queria mostrar para vocês aqui nesse meu livro, esse é o meu 3º livro, né? Deixei meu coração em modo avião. Se você ainda não tem, eu vou deixar o link para adquirir o livro aqui na descrição do vídeo, tá? É o meu 3º livro e aproveito para dizer que o 4º livro está a caminho, deve sair agora em abril pela Faro Editorial. Então aqui eu tenho um texto que se chama Serendipity, que é Feliz Acaso, né? E esse texto, ele foi baseado em um filme que eu assisti, que se chama Escrito nas Estrelas, em português, e Serendipity, em inglês, né? Existe até um café em Nova York, onde foi gravado esse filme, que se chama Serendipity, que é um feliz acaso. Dizem que a invenção do post-it, sabe aquele post-it que a gente tira e já tem aquela colinha e cola? A invenção do post-it pela 3M foi devido a um feliz acaso. A pessoa estava procurando algo para uma outra coisa e acabou descobrindo essa cola que virou post-it. Mesma coisa a descoberta da América por Colombo, né? Colombo estava tentando achar uma nova rota para ir para as Índias, uma rota pelo Ocidente para ir para as Índias. E num feliz acaso, numa feliz coincidência, né? Ou uma mãozinha do universo, ele acabou descobrindo a América. E nesse meu texto eu falo muito sobre o quanto a gente deve estar atento aos felizes acasos, porque às vezes a gente está buscando uma coisa, mas o universo quer que a gente encontre outra coisa. E aí a gente não pode ficar focado naquilo exatamente que a gente estava buscando. Então de vez em quando a gente está indo, né? Naquela reta, a gente só quer encontrar o nosso destino, que a gente achou que é o nosso destino. E de repente Deus mostra um outro caminho pra gente e a gente não quer enxergar aquele caminho que está aqui, a gente continua tentando. Não! Esteja aberta a tudo, esteja aberta aos sinais do universo, porque às vezes a sua história tem que ser construída não da forma que você imaginou, mas da forma que o universo está mostrando para você que deve ser. E aí eu vou ler um trecho desse meu texto que fala exatamente isso. Às vezes, ao enfrentar um período tenso, no meio do caos você não consegue enxergar os felizes acasos que estão ocorrendo. É como quando você se perde no trânsito e o desvio de rota o conduz a um mirante lindo, com vista para a praia. Você pode decidir que aquilo foi uma bênção, descer do carro e apreciar a vista. Ou pode se lamentar e perder a oportunidade que o universo lhe dá. O mesmo ocorre nos relacionamentos. De vez em quando, focamos tanto em nossas vontades, em nossas intenções, que não percebemos aquilo que o universo quer nos comunicar. Os imprevistos podem ser grandes bênçãos se a gente deixar. Aí pula uma parte e eu falo assim, sinais. É muito importante estarmos atentos aos sinais. E para isso é necessário olhos atentos, ouvidos perspicazes, coração puro e mente aberta. Os felizes acasos acontecem para quem sabe reconhecer oportunidades em qualquer casualidade e para quem consegue atribuir sentido às pequenas coincidências do cotidiano. Às vezes você liga o rádio do carro e justamente naquele dia que precisa de uma resposta, toca uma música significativa. Vai à padaria e enquanto está na fila, sente um perfume conhecido.
abre um livro e encontra uma solução nas entrelinhas. Você pode chamar isso de um amontoado de coincidências ou de oportunidades que o universo lhe dá. Cabe a você ignorar os sinais ou, atento às descobertas felizes que ocorrem quando você não está procurando, chamar de serendipity. Então é isso, né, gente? Quando a gente está atento, os sinais eles acontecem a todo momento. Não é que eu até coloquei no meu Instagram que eu estava vendo muito horas iguais, né? 13, 13. Eu de repente olhava pro celular 11, 11. Ou então 13, 13, 23 e 23. E muita gente me mandou mensagem falando que estava tendo a mesma sensibilidade, né? Estava tendo o mesmo acontecimento. Não é que você passou a ver mais, é que você está mais receptivo a ver mais. Então tente se abrir para o universo, tente se abrir e tenta se conectar com o que o universo está querendo dizer, porque muito mais que descobrir assim, o que 11, 11 quer dizer, o que 13, 13, porque às vezes a gente pesquisa, né? O que o número 13 quer dizer, o que o número 11 quer dizer. Muito mais que descobrir isso, é se conectar com o que você estava pensando naquele momento e ver se o universo está querendo reafirmar, né? Vai, continua, você está no caminho certo. Ou se o universo lá no fundo da sua intuição te diz, muda a rota, eu tô aqui contigo, vai dar certo. Muita gente é cético, mas eu acredito e eu já tive inúmeras experiências que me confirmam isso. E agora eu vou dar a dica de livro e de filmes para vocês. A minha dica de livro sobre esse assunto, para quem quer se aprofundar um pouco mais no conceito da sincronicidade, né? É o livro Sincronicidade, do próprio Jung, né? Esse psicanalista que eu falei para vocês, que criou o conceito de sincronicidade. E aqui ele explica não somente, né, o conceito de sincronicidade, como ele explica também o poder que o nosso inconsciente tem de manifestar coisas, de manifestar encontros, de atuar na nossa vida de uma maneira inexplicável e muitas vezes muito mais forte do que aquilo que pode ser comprovado por A mais B. E agora eu vou dar a dica para vocês de 3 filmes, como eu prometi, né? Um deles é uma ficção e os outros 2 foram baseados em fatos reais. O primeiro é uma comédia romântica, estava na Netflix na época que eu escrevi o texto, agora eu conferi, não está mais. Digitem o nome no Google, às vezes vocês encontram algum streaming que está passando essa comédia romântica. Ela se chama Escrito nas Estrelas, é o título em português, e Serendipity em inglês. Então eu vou tentar trazer a história sem spoilers, só uma sinopse curta para vocês. Quem se interessar, assiste ao filme. Então é um casal que durante as compras de Natal em Nova York, eles se conhecem numa loja de departamentos. Eles estão lá comprando luvas e eles acabam se esbarrando, se conhecem, se apaixonam-se rapidamente. Na hora de ir embora, eles trocam telefones em papeizinhos, porque eu acho que foi gravado em 2001, não existia o WhatsApp ainda. Eles trocam telefones em papeizinhos. Na hora que eles saem da loja, a mocinha tá com o papelzinho dela na mão, vem uma ventania, aquela ventania, e rouba o papelzinho dela, e o papelzinho vai pra longe com o telefone dele. E aí ela fica lá pensativa, como que vai fazer, e ela acredita em destino. Então ela resolve que se for pro destino unir eles novamente, o destino vai conseguir, não importa o que aconteça, o destino vai conseguir uni-los novamente. Então, para provocar o destino, né, para cutucar o destino, né, com vara curta, ela resolve fazer o seguinte, ela fala assim, eu vou anotar o meu telefone na capa de um livro e vou vender esse livro para um sebo, né? O sebo vende livros usados. Então ela coloca o telefone dela na contracapa, dentro do livro, na primeira página, e vende para um sebo. E ela espera que um dia ele passe no sebo, compre exatamente aquele livro, abra naquela página, veja o telefone dela e os dois fiquem juntos, né? É uma comédia romântica, né, gente? É uma ficção. E eu não vou contar o final. Então, assim, pelo nome, né, do filme, pelo significado de serendipity, vocês podem imaginar o que acontece muitos anos depois. Aí, o outro filme que eu quero trazer para vocês, eu já trouxe aqui no canal, que se chama As Pontes de Madison. É um dos meus filmes preferidos da vida, é um filme muito lindo, muito emocionante, e dizem que é baseado em fatos reais.
e foi assim um feliz acaso, foi uma coincidência significativa que aconteceu. Então havia uma dona de casa, casada, com 2 filhos adolescentes. Naquele fim de semana o marido e os filhos se ausentaram, ela estava ali na lida da casa e de repente um fotógrafo, né, famoso da National Geographic, ele se perde ali naquela região e por um feliz acaso, por uma feliz coincidência, ele resolve pedir informações justamente para essa mulher. E ele pergunta para ela aonde que fica as pontes de Madison. Ela resolve acompanhá-lo para mostrar onde fica a ponte e os dois se apaixonam. A história, eu não vou trazer spoiler se ela fica com ele ou se ela não fica, mas aquilo transforma a vida dela e dele também de maneira irreversível. E aí tem muito a ver com o que eu disse, né? Que às vezes algumas histórias, elas não vêm para ser eternas na nossa vida, mas elas vêm para nos transformar de alguma maneira. E às vezes são desvios, né, do caminho, literalmente, esse cara se desviou do caminho dele, porque naquela época não tinha GPS, ele estava usando um mapa, ele se perdeu, calhou de cair exatamente naquela casa, e ali estava uma pessoa que ia transformar a vida dele. Então, vamos estar atentos aos sinais. Então, outro filme que eu gostaria de dar de dica para vocês é Antes do Amanhecer. Ele deu origem a uma trilogia, são 3 filmes, né? Os outros filmes podem ter sido ficção, mas esse primeiro filme, o Antes do Amanhecer, foi baseado numa experiência do diretor, do criador do filme. E ele conta que ele tinha uma esperança de, na estreia do filme, reencontrar sua amada, mas infelizmente ela faleceu num acidente de moto dias antes da estreia. E aí eu acredito que o segundo e terceiro filme são criações dele para aquilo que ele esperava ter acontecido entre eles e não aconteceu. Então, Antes do Amanhecer é um filme muito delicado, em que 2 jovens se encontram num trem que está circulando pela Europa. Ela é francesa, ele é americano, eles se encontram ali por um acaso. E resolvem descer em Viena e passar um dia juntos, né? Chega a ser menos de 24 horas juntos. Mas naquele encontro há uma conexão inexplicável, é uma conexão de almas ali mesmo entre os dois. E marcou tanto os dois, transformou tanto a vida deles, que esse diretor, esse autor do filme, criou um filme, uma trilogia baseada nesse sentimento, né? Então, às vezes a gente percebe que não é questão de tempo, né? Tipo, passei 10 anos, 20 anos com essa pessoa. Não, às vezes em menos de 24 horas são criadas conexões que transformam a nossa vida. Então, nem sempre as histórias, elas vêm para ser eternas, mas sim para nos ensinar algo, né? E geralmente são essas histórias incompletas que transformam mais a gente, né? Então, a gente também tem que ser grato ao universo por ter nos apresentado experiências de amor, de relacionamentos que mudaram algo em nós. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem joinha, compartilhem com seus amigos. Compartilhe principalmente com quem você acha que precisa assistir esse vídeo. Fiquem com Deus e até mais.